Olá, queridos amigos. É com muito prazer e muita satisfação que estamos novamente aqui nessa casa querida, a casa da nossa Ivone Pereira. Eu me chamo Simone Barros, sou tarefeira do CI e hoje nós vamos conversar a respeito de um tema que para mim é maravilhoso, né, chamado família. Vamos refletir um pouquinho sobre algumas questões que essa doutrina maravilhosa nos traz. Antes de começarmos os nossos estudos e as nossas conversas, vamos fazer uma leitura edificante e a prece inicial. Hoje nós escolhemos o livro de Raul Teixeira, Minha Família, o Mundo e Eu, ditado pelo Espírito Camilo. E essa leitura está na apresentação da obra, que se intitula O Nosso Ajustamento no Mundo. Ele nos diz que a grande família terrena é a humanidade. Nela, obtemos as enxanças excelentes para que desenvolvamos as nossas humanas potencialidades, com vistas à redenção que nos foi por Deus destinada. Muito embora as cenas patéticas que acompanhamos no dia a dia do mundo, nada obstante as enfermidades sem remédio e os remédios que não chegam a tantos doentes desprovidos de apoio socioeconômico, é na Terra o ninho onde estamos operando significativa etapa da nossa evolução. Mesmo quando nos exasperamos com inúmeros quadros de abandono e de injustiça em toda parte, ainda que ao testemunharmos o incremento da violência urbana, constatemos que ela se aninha, em verdade, no imo das desarvoradas criaturas humanas. Concluímos que é sobre o dorso planetário que nos cabe encontrar a maturidade moral de que sentimos falta. De modo que elaboramos os dias de fraternidade e de paz que sonhamos. Assistindo aos lastimáveis espetáculos patrocinados pela dantesca ignorância que invade os cenários mais respeitáveis do mundo, dando-nos conta da acintuosa imposição do aventureirismo nos arraiais mais significativos da vida social, temos a certeza de que é no chão do mundo que temos de plantar as sementes da nossa generosidade e da nossa melhor inteligência, para que se alteiem as frontes do conhecimento e da responsabilidade, sob as quais todos acharão proteção e alento, e ajuntarão forças para se manterem no rumo da plenitude. Qualquer que seja a situação que vivenciemos, que assistamos ou que tenhamos notícia no mundo, tanto as situações felizes quanto as desventuradas, será imprescindível entender que, estando no educandário e no reformatório de que todos temos necessidade, até que logremos corrigir as tortuosidades do nosso caráter e incrementar as nossas ações positivas. Que Jesus nos ampare e nos proteja nesse momento em que pedimos a permissão dos amigos espirituais para adentrarmos a cada lar, a cada coração, a cada individualidade e regar as sementes que já estão plantadas. Regar de amor, regar de esperança, consolo, esclarecimento. Que possamos, querido Mestre amado, contar contigo neste momento para esta palestra, para este estudo da nossa querida doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, hoje então vamos conversar um pouco sobre essa instituição chamada família,
né? O nosso querido amigo Emmanuel já nos dizia no seu livro Roteiro, Psicografia de Chico Xavier, na lição 9, o grande educandário, ele já nos traz a informação de que somos nós, encarnados na Terra, mais de 2 bilhões de alunos, aproximadamente, que estamos aqui distribuídos em várias raças, né, em várias nações, mas estamos matriculados aqui nesta escola, como vimos na leitura, nesse educandário terreno. Mas são mais de 20 bilhões de almas conscientes que ainda estão desencarnadas. Então, aqui nós já conseguimos perceber e quantificar até esse privilégio. É um privilégio que nós temos de estarmos dentre esses 2 bilhões, né? Ele ainda diz que existem outros bilhões de inteligências subhumanas que ainda estão em progresso planetário. E ele conclui nos dizendo que a reencarnação não é somente um impositivo natural, ela é um prêmio, ela é uma premiação para que nós possamos aprender, para que nós possamos progredir. Ele fala exatamente assim, um prêmio pelo ensejo de aprendizagem. Então, é aqui nesse educandário terrestre em que nós temos as possibilidades aumentadas desse aprendizado e por isso somos, de antemão, já somos privilegiados por estarmos aqui, por termos tido essa oportunidade, né? E vamos também lembrar a fala de Emmanuel, quando nos traz em Vida e Sexo, na lição 17, quando ele nos diz que de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante. Do ponto de vista dos alicerces morais. Então, por que eu estou fazendo relação com esta segunda reflexão? Porque se a reencarnação é um presente, cada um de nós reencarnou em uma família, na família que precisava reencarnar. E veja, ela é, a família, o instituto social mais importante do ponto de vista do alicerce moral que vão reger a vida humana, né? Então, por isso, esse destaque tão importante para essa instituição social chamada família. Mas, como nos trouxe Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia de Chico Xavier, já nesse tão recente livro que ele nos brinda, né, na apresentação dele, ele nos diz que, sem dúvida, os dias da atualidade são turbulentos e que vão desaparecendo o sentido existencial, senão as contínuas cargas de pessimismo e violência comprometidas com a destruição do ser integral e pleno em pensamento e atitude. Mais acima, ele nos diz que paradoxos morais confraternizam ou enfrentam batalhas rudes e cínicas com os cidadãos que aspiram pela dignidade e nela se comportam, parecendo que toda a existência deve parar no período jovem e maduro, para que o prazer lhes seja a única razão de viver. Veja, ele nos traz aqui esse olhar direcionado para
a juventude, né? Para esta fase da nossa existência que chamamos de juventude. E vamos buscar no Livro dos Espíritos, né, questão 459, onde Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossas vidas, e a resposta é que mais do que isso, eles, na maioria das vezes, eles nos dirigem, são eles que vos dirigem, né? Mas Manuel Filomeno de Miranda fala para nós dos jovens. E aqui cabe a nossa primeira parada para refletir. Os nossos jovens. Como estão os nossos jovens? Será que eles têm essa fortaleza íntima para dizer não a essa avalanche que Manuel Filomeno de Miranda se reporta? É uma avalanche que leva, se eu não tenho fortaleza, né? Então, será que eles têm essa condição para dizer não, eu não quero ir para lá, eu quero ir para cá? O que temos presenciado nos dias e que traz, o que é trazido através das mensagens psicografadas, né, da espiritualidade, os livros, dizem para a gente que a juventude é uma fase bem complicada, né? É uma fase em que muitos sentimentos se confundem, os comportamentos afloram, e que temos aí sabido de inúmeros casos, inclusive de suicídio, nessa fase tão difícil. Mas a quem devemos essa responsabilidade, né? A quem devemos essa responsabilidade de direcionar esse jovem para que ele chegue nessa fase tão difícil com essa fortaleza pronta, né? Porque ele precisa chegar com a fortaleza pronta e estar diante das apelações do mundo material e conseguir identificar que nem tudo que eu posso, eu devo. Nem tudo que eu quero, eu posso. Então, renunciar aos prazeres, renunciar às vaidades, renunciar às volúpias, ir, na verdade, na contramão do que a grande maioria, né, do que o senso comum diz que é o comportamento natural. E que nós já entendemos que não é assim, não é exatamente assim, né? É preciso que eu viva de acordo com as minhas concepções fundamentadas dentro de uma fé raciocinada que a doutrina espírita traz para nós. Então, nesse contexto, nós recorremos ainda ao Livro dos Espíritos, e nós vamos chegar lá na questão 522, mas aqui eu queria trazer essa primeira reflexão de quem é essa responsabilidade de construir essa fortaleza íntima nesse jovem que hoje se apresenta nessa sociedade tão frágil, tão fragilizado, que para qualquer lugar tá bom, né? Ele não sabe para onde vai, então qualquer convite o agrada. É melhor do que ficar sozinho. Essa grande responsabilidade, meus amigos, é nossa. A grande responsabilidade é nossa, que somos pais, que somos responsáveis, que recebemos essa dádiva dessa criatura que encarnou na nossa família como nossos filhos. Então, a questão 582 do Livro dos Espíritos traz para nós essa pergunta, e Kardec nos diz, pergunta aos espíritos: pode-se considerar a paternidade como uma missão? É a pergunta que ele faz. Sem contradita, uma missão e, ao mesmo tempo, um dever muito grande que se obriga mais do que o homem pensa. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais
para que estes o dirijam no caminho do bem. Então, é nossa responsabilidade dar esse direcionamento. Mas a sensação que nós temos é de que essas crianças, depois de uma certa idade, vivem em mundos diferentes do nosso, né? E aí nós ficamos naquela, sem saber de verdade, como pais, como nos posicionar, né? Porque existe um momento entre a fase infantil e a adolescência que parece que aquele mundo que era maravilhoso enquanto era infantil, ele se transforma. E naquele que se transforma, eu, enquanto pai responsável, não tenho espaço, não tenho voz, não tenho atuação. E é nesse momento, nesse espaço que nós precisamos cuidar, que precisamos ter atenção, né? Então, buscando também o nosso querido Adeilson Salles, que é um escritor de vários livros, de várias obras para adolescentes, ele nos fala nessa obra que se intitula Game Over, ele vai nos dizer que o mundo infanto-juvenil também é beneficiado pelas inovações tecnológicas de toda a ordem, por meio de computadores, telefones, celulares e todo tipo de equipamento que interliga a mente ao mundo virtual. A conexão do pensamento acontece de maneira natural. Então, veja, ele fala que a conexão do pensamento do jovem também acontece de maneira natural. Ele ainda acrescenta que, em um tempo em que os valores éticos morais são postos de lado e as referências positivas escasseiam, as mentes em formação ficam à deriva. Veja, vou repetir. Em tempo que os valores éticos morais são postos de lado e as referências positivas escasseiam, onde os nossos filhos estão buscando as referências positivas? Precisamos dar subsídios para que eles busquem referências positivas. E ele acrescenta: a mente infanto-juvenil é um campo fértil que necessita ser cuidado com responsabilidade e amor. Então, essa responsabilidade que nos fala o Livro dos Espíritos, quando recebemos essa missão de receber esse espírito reencarnante em nosso seio familiar. E esse amor que nutrimos por ele, é esse o alicerce que precisamos compreender para sustentar essa criatura que foi o nosso presente, né? Que Deus nos presenteou, a nossa missão, a nossa responsabilidade. Então, Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, vai nos dizer o seguinte, que a família é o alicerce sobre o qual a sociedade se edifica. Então, já vimos Emmanuel nos falando que é a instituição social de maior importância, né? E agora temos Joana dizendo para nós, Joana de Ângeles, né? É o livro Constelação, ditado por Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Então, ela nos diz que a família é o alicerce da sociedade, né? Ali é que a sociedade vai se edificar, sendo o primeiro educandário do espírito, onde são aprimoradas, vamos ver, hein? Onde são aprimoradas as faculdades que desatam os recursos que lhes dormem latentes. Vou repetir esse finalzinho. Onde são aprimoradas as faculdades
que desatam os recursos que lhes dormem latentes. Então, se são aprimoradas, elas já foram construídas, elas estão nesse momento em que nós estamos vivenciando essa encarnação, num planeta de provas e expiações. Nós estamos aqui para aprimoramento, progredir sempre, mas aprimorarmos aquilo que já existe, porque já foi construído, já existe, já trouxemos, tá? Que lhe dormem latentes. Quer dizer, está adormecido, está ali em estado latente para que nós, né, responsáveis, amorosos por essas criaturas, possamos despertar, possamos realizar, fazer esse movimento para que eles não fiquem latentes apenas, para que eles realmente sejam aprimorados. Porque, meus amigos, nós dormimos, né? E aí vou trazer novamente Emmanuel, em Religião dos Espíritos, Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, na lição 45, Esquecimento e Reencarnação, onde nós encontramos o seguinte esclarecimento. Ele nos diz que a prostração psíquica nos primeiros 7 anos de tenra instrumentação fisiológica dos encarnados. 7 anos de tenra instrumentação fisiológica dos encarnados, tempo em que se lhes reaviva a experiência terrestre. Então, por isso, nós temos, vocês já devem ter ouvido falar que a infância, até 7 anos se conclui a infância, né? E dentro da doutrina espírita nós temos, de maneira bem consistente, esse entendimento que é trazido pelos espíritos, nos dando essa informação. Então existe, né, estão latentes, como nós vimos lá em Joana, estão latentes. E essa prostração psíquica, ela se prolonga até os 7 anos. Emmanuel ainda completa dizendo que temos, assim, mais ou menos 3.000 dias de sono. 3.000 dias de sono induzido ou hipnose terapêutica, a estabelecerem enormes alterações nos veículos de exteriorização do espírito. Quer dizer, então, contamos esses 3.000 dias até que esses 7 anos, né, que não contamos os 7 anos exatamente com o aniversário material, né, do espírito, mas são 7 anos desde que ele se liga ao corpo físico da mãe. A questão do Livro dos Espíritos ainda, 383, ela vai complementar essa informação, porque ela vai onde Kardec pergunta aos espíritos assim: qual é a utilidade de passar pelo estado da infância? Então, nós vimos lá em Emmanuel que existe esse sono, né? Nós dormimos 7 anos. E aí Kardec vem perguntar, mas para quê, né? Para quê? Se eu estou dormindo. Vejam, então nós precisamos compreender que é todo um planejamento maravilhoso para que a gente tenha sucesso nesse presente da reencarnação. Olha a resposta dos espíritos para Kardec quando ele pergunta qual é a utilidade, né, desse período da infância. Então ele diz, o espírito se encarnando para se aperfeiçoar é mais acessível durante esse período,
as impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. Quem estão encarregados de sua educação? Nós, os pais, que combinamos tudo lá no planejamento reencarnatório. Então, nós somos os responsáveis. Então, ele nos diz que nessa fase da infância é a fase onde eles estão dormindo. Então, a gente tem que aproveitar. Olha só, né? Ele diz que a gente tem que aproveitar para incutir boas impressões, bons exemplos, para fazer aquele movimento que vimos aqui de dar a eles esses exemplos dos valores éticos, os bons exemplos de conduzi-los no caminho do bem. E na pergunta 385, eu vou complementar porque essa resposta aqui é a mais... Ela esmiuça um pouco mais esse entendimento. Ele diz assim: a infância tem ainda uma outra utilidade. Os espíritos não entram na vida corporal senão para se aperfeiçoar, se melhorar. A fraqueza da pouca idade os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que os devem fazer progredir. Nós, tá? Aí ele diz assim, é quando se pode reformar seu caráter. Então é nesse momento, nesses 3.000 primeiros dias. E aí a gente já conta desde lá da barriga, gente. Por isso que já tem evangelização de bebês. Né? É por isso que a gente já não tem mais gap de evangelização. E as crianças vão compreendendo e sendo apresentadas a Jesus, a um Deus de amor e de misericórdia, que está aqui para amá-los, né? Então, ele diz então que pode reformar seu caráter e reprimir-lhes as más inclinações. É quando a gente tem que aproveitar. Tal é o dever que Deus configurou aos pais. Está lá. Quem quiser ver, está na questão 385 do Livro dos Espíritos, lá nas observações, o último parágrafo. Missão que confiou aos pais. Missão sagrada pela qual deverão responder. Bem, então agora aqui já temos uma pedra no nosso sapato, né? Porque é uma missão sagrada da qual nós devemos responder. Então, cabe aqui também darmos uma paradinha para refletir como estamos nós nesse papel. Porque são inúmeros papéis que nós representamos e que nós atuamos nesse cenário da vida. Mas tenham certeza que esse é o mais importante. Se somos pais, se queremos um dia ser, que possamos estar preparados e dispostos, porque essa educação, esse exemplo, ele é dioturno. É um tempo que precisa estar disponível para aqueles que Deus coloca nas nossas vidas como nossos filhos. Mais do que nunca, nós precisamos estar atentos à necessidade da educação integral do ser. Nesse livro de Adeilson Salles, Game Over, ele nos diz que a educação é um conjunto de ações no campo intelecto espiritual, que visa ao progresso do ser integral. Vejam que interessante, bem diferente do que a gente tem enquanto conceito de educação, né, no senso comum, porque
ele traz essa perspectiva espiritual e que a gente não pode fazer de conta que ela não existe, porque a educação, nós já entendemos que o progresso se dá nas duas asas, intelecto e a moral. Não é suficiente que nós estejamos o tempo todo no estímulo do intelecto. E o nosso progresso moral. E o progresso moral das nossas crianças, dos nossos filhos, para que consigam crescer com essa fortaleza íntima, para que sejam jovens com capacidade de escolhas próprias, que não precisem ir sem saber para onde. Então, que possamos entender que essa relação da educação, ela caminha de braços dados, intelecto-moral. E Adeilson Salles fala isso para nós com muita naturalidade, com muita beleza nesse livro. Chegando, né, ao final aqui das nossas reflexões, eu gostaria de trazer aqui mais alguns pontos do livro Constelação Familiar. Aliás, esse livro é uma obra bem interessante para aqueles que gostam de se debruçar sobre esse assunto, né, sobre essa questão familiar, onde Joana traz várias experiências de reflexões para nós. Então, ela vai nos trazer aqui o seguinte: por mais combatida pelos novos padrões da loucura que graça na Terra, a família não desaparecerá. Então, olha que maravilha, não vamos precisar ficar preocupados com isso, porque em algum momento isso nos preocupou, porque estávamos vendo uma desestruturação tão significativa, mas vejam como tudo é maravilhoso. Qual foi o primeiro movimento que a pandemia nos fez? Nos trouxe para casa. Nos colocou no educandário familiar. Volte, fique aqui mais um tempo. Você precisa viver isso. Então, penso eu, que é um ganho para cada um de nós que soube e está sabendo aproveitar esta oportunidade, porque precisamos ver tudo como uma grande oportunidade, como um grande planejamento divino, porque nada acontece por acaso. Já sabemos disso, né? Então, é uma oportunidade para cada um de nós estar nesse educandário familiar. E Joana nos diz que a família não desaparecerá do contexto social, na condição de uma instituição superada. Isso não vai acontecer, porque o amor que sempre existirá nos corações se expressará em maior potencialidade no lar. Gente, quem está experimentando isso? Tenho certeza que nós experimentamos isso nessa época da pandemia. E isso é muito bonito. Podemos hoje refletir sobre como estávamos no início e como hoje isso se apresenta nas nossas vidas. Quem não consegue a capacidade de amar aqueles com os quais convive, mais dificilmente poderá amar aqueles outros que não conhece. Simples assim, tá vendo? Por isso que é interessante a gente trazer, Joana, porque isso não sou eu que estou dizendo. Mas poderia ser uma fala minha, mas está aqui escrito no livro, né? Então, esse é um raciocínio lógico? É um raciocínio lógico. Então, vamos refletir nisso, né? Como amar os outros sem amar os nossos? Jesus já dizia isso para a gente, né? Então, nós precisamos estar envolvidos
nesse sentimento de que a família não é uma instituição falida, porque a nossa vitória está no amor e ele supera todas as dificuldades, todos os obstáculos. Então, esse é o nosso grande lenitivo, o nosso grande consolo, a nossa grande esperança e expectativa, e é por isso, e é por conta disso que nós devemos alegrar o nosso coração, alegrar a nossa vida, encher de esperança, de verdade, porque é assim que vai caminhar, que vamos caminhar para esse novo mundo, né? Para esse novo momento que se apresenta na vida de cada um de nós, na vida desses 2 bilhões encarnados, desses 2 bilhões presenteados com essa existência. Então, para fechar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, eu trago esse novo livro também, Vidas Vazias, também psicografia de Divaldo, por Joana de Ângeles, onde ela diz assim: a vida humana tem o sublime objetivo de amar, que se aprende através de cuidadoso treinamento desde os primeiros dias no corpo. Olha que lindo, né? É um resumo do que falamos aqui, do que conversamos aqui. Vimos que esses primeiros dias no corpo, eles são estendidos aí. Nós temos várias oportunidades. 3.000 dias é bastante tempo, né? Para a gente, enquanto pais e responsáveis e missionários, atuar. Não sermos omissos. Esse é o chamamento, queridos amigos. A estrutura social deve dispor... Que estrutura social que ela está falando aqui? A família, tá certo? Deve dispor de equipamentos morais. Olha só, tem isso para comprar lá no shopping? Equipamentos morais. Quais são os equipamentos morais? São os nossos exemplos, né? É o nosso tempo disponível naquele momento que o filho chama, naquele momento que ele precisa tirar a dúvida do que está todo mundo dizendo isso, mas o meu pai diz aquilo em casa, o que está certo? E ele tem a coragem de recorrer a você, para que você explique. Então, explique. À luz da doutrina espírita, explique diante de Jesus, com a sua responsabilidade, com a consciência da sua missão, daquela alma encarnada ali, sob a sua responsabilidade. Então, é esse dos equipamentos morais e emocionais para dar sentido aos seus membros, né? Aos membros daquela família, especialmente no período de formação da sua personalidade, especialmente nos 3.000 primeiros dias. É isso. Encontrar o sentido existencial e como manejá-lo é uma razão vigorosa para viver e se torna o programa indispensável para ser oferecido à infância e à juventude. Olha que maravilhoso esses 3 parágrafos aqui que Joana nos traz, porque esse sentido existencial, ele é primordial, mas também ele não faz sentido se eu não sei usar, se eu não sei manejar, se eu não sei como conduzir isso. E como, meus amigos, que eu vou conseguir isso?
no educandário familiar. Não tem outro lugar, não tem outra instituição social que seja melhor para que isso aconteça do que a família. Então, eu gostaria que cada um de nós pudesse aqui estar feliz, porque estamos na família que precisamos estar. Temos os pais que precisamos ter. E as responsabilidades que devemos ter. Que possamos lembrar do nosso mestre querido, sempre, a todo momento, que nos deu essa responsabilidade maravilhosa, essa missão maravilhosa, de criarmos, de educarmos e conduzirmos as nossas crianças no caminho do bem. E que possamos ser realmente os construtores desse alicerce familiar para este que se apresenta que vai se apresentar nessa sociedade, desse mundo renovado, desse mundo de regeneração para o qual caminhamos. É nele que nossos filhos construirão as suas instituições sociais, as suas famílias. Que possamos todos ser abençoados e protegidos. Querido Pai, amado de misericórdia, fica conosco, meu amigo. Fica conosco hoje e sempre. Nos traga toda a alegria, toda a consolação e toda a esperança que for de nosso merecimento neste momento. Aclare as nossas vistas, abra os nossos ouvidos e a nossa mente, para que possamos ser intuídos e inspirados nas decisões diárias desse caminho da nossa vida, desse presente, dessa reencarnação. Que assim seja. Graças a Deus.